Hoje iremos apresentar o seminário sobre luvissolos. Somos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiana, campus de Bom Jesus da Lapa, e somos alunos do curso de Engenharia Agronômica. Componente curricular, Gênese, Morfologia e Classificação do Solo. Nossa docente, Erilene Lucas de Almeida, e os discentes que estão nesse trabalho são Daniele Pereira Sales, Marcos de Lima Lopes e Everton Benevides. O que diferencia o luvissolo dos demais? Assim como os argissolos, os luvissolos possuem como característica principal o gradiente textural, ou seja, o acúmulo relativo ou absoluto de argila no horizonte B textural em relação ao horizonte subjacente mais arenoso. Podemos obter essas respostas por meio de análise de atributos químicos do solo. A saturação por base V no horizonte BT de luvissolos é superior ou igual a 50%, e a CTC da fração argila TA maior ou igual a 27 mol. Além disso, os luvissolos são geralmente mais rasos, podem apresentar pedregosidade em superfície, acúmulo de carbonatos e a presença de fendas verticais. Portanto, os luvissolos são pouco intemperizados, ricos em bases e o acúmulo de argila no horizonte B. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos define os luvissolos como solos minerais que apresentam, entre outros detalhes, o horizonte B textual logo abaixo do horizonte A. Além disso, o horizonte BT deve possuir tanto argila na atividade alta como elevada saturação de base. A maioria dos luvissolos ocorre principalmente em superfícies jovens. Sou Gil Marcos e irei apresentar os principais fatores e processos na formação do luvissolo. Os luvissolos podem ser considerados um agrupamento de solos com B textural, juntamente com argila alta e alta saturação por bases. A evolução dos luvissolos ocorre com o processo de bicialitização. O que é bicialitização? É o processo químico em que ocorre a formação de silicato de alumínio na hidrólise parcial, formando argila minerais do tipo esmequitita. Portanto, está ligada à produção de óxidos de ferro e o movimento da argila na parte superior, com acumulações horizontes subsuperficiais. As rochas básicas são os principais litótipos que dão origem a luvissolos em ambientes cristalinos. E os luvissólios subdividem-se em crômicos e áplicos. Os luvissólios são solos com maior teor de argila em subsuperfícies do que no horizonte superficial, como resultado de processos pedogenéticos levando a um Horizon Argent. O que é Horizon Argent? É a argila de alta atividade que está presente em todo o horizonte e uma saturação de base elevada na profundidade de 50 a 100 cm. As rochas básicas são os principais litótipos que dão origem a luvissolos em ambientes cristalinos. O horizonte B textural, que caracteriza esse solo, seria devido ao incremento de argila em subsuperfícies. Os ambientes de ocorrência do tipo de solo, luvissolo. São identificados normalmente nas áreas de clima seco, com déficit hídrico, em temperaturas altas e baixas, estando normalmente associado às áreas de relevo movimentados, ondulados ou de forte ondulação, ocupando assim grandes extensões nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. As áreas onde são predominantes perfazem um total de 9.938 km² e constituem 13,3% da região semiárida. O Maranhão é de destaque na localização desse tipo de solo, por ser uma região semiárida, clima seco, que é uma característica, né? Ele possui o déficit de água. O Nordeste, por ser uma região de secas, a Caatinga
é um exemplo desse tipo de solo. Próximo. Os luvissolos são solos naturalmente bem permeáveis e quimicamente férteis, boa saturação por bases, alumínio baixo ou nulo e quantidade expressiva de argilominerais, com bom potencial de uso agrícola, principalmente nas áreas menos declivosas. Em relação ao uso agrícola nessas regiões, devido ao déficit de água, não é indicado para plantações, mas para pastagens e criações extensivas de animais. Outra coisa que dificulta a produção agrícola nessa região é o solo, que tem o impedimento, né, da utilização de máquinas agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, e a compactação do solo. Por ser um solo seco, ele não vai ter a fertilidade suficiente para a evolução de determinadas plantas. Esses solos vivem de bem a imperfeitamente drenados, sendo normalmente pouco profundos, de 60 a 120 centímetros de profundidade, com nítida diferenciação entre os horizontes A e B textual, devido ao contraste de textura, cor ou estrutura entre elas. No Nordeste semiárido, onde os luvissolos têm maior representatividade e deficiência hídrica acentuada, há ali algumas características físicas pouco favoráveis desse solo, como pequena espessura e pedras à superfície, faz com que a sua principal utilização seja para a pecuária extensiva, como já foi dito, para a criação de animais. As áreas onde esses solos ocorrem são bastante deficientes em água, sendo este o principal fator limitante para o uso agrícola. Agora irei falar um pouquinho sobre a identificação do tipo de solo. O luvissolo vem de luvial, que quer dizer que ocorre uma iluviação da camada A para a camada B texturada, ou que um horizonte recebe argila de outro horizonte antecessor, sendo assim os solos minerais não hidromorfos. Como mostrado aqui na imagem, o luvissolo ele apresenta uma sequência de horizontes, seguida por A, que é o moderado, o BT, que é o B textural, o BC e o CR. A camada BT apresenta uma alta saturação por bases. Esse tipo de solo pode variar de bem drenado a imperfeitamente drenado. E também pode ser pouco profundo ou pode variar, né, entre 60 a 120 centímetros de profundidade. Vai depender da formação desse solo, do tipo de compactação. Pode apresentar também fundilhamentos em alguns perfis nos períodos secos. É o que ocorre mais no Nordeste, mais direcionado para a região do Maranhão. Outra característica marcante desse tipo de solo é o fato dele ser ligeiramente alcalino, diferentemente dos outros tipos de solo, e moderadamente ácido, e com pouco alumínio presente em sua constituição. No caso da imagem que é apresentada, se trata de um tipo de podizolico vermelho-amarelo eutrófico. E existem outros tipos, no caso são três. Um já é o que está aí na imagem apresentada, podizólico vermelho-amarelo. Tem podizólico bruno acinzentado eutrófico. E o podizílico vermelho escuro eutotróficos.
É visivelmente que há uma diferenciação das cores das camadas, ou seja, dos horizontes, como pode perceber na imagem. A primeira parte ela é mais clara, voltada para o amarelo. O horizonte B, chegando ao BC, é mais avermelhada, devido à maior concentração de argila. E já o último horizonte mostrado na imagem, ele volta a ter uma descoloração, volta a ser um pouco mais amarelado. Perfis de luvissolos. Luvissolos crômicos. São solos de cores bastante fortes, vermelhas ou amarelas. Também apresenta caráter eutrófico que favorece o enraizamento em profundidade. Vale ressaltar que possui presença de minerais primários, facilmente intemperizáveis, que pode ser utilizado como uma grande reserva nutricional. Luvissolos áplicos. Eles não atendem às exigências de cores exigidas para os crônicos, exibindo cores menos vivas ou pálidas, chega até a ser acinzentados. São solos rasos, ou seja, raramente ultrapassam 1 metro de profundidade e apresentam usualmente mudança textural abrupta. Luvissolo crômico, pálico, vertissólico. São só 3 cores onde vértico em posição não diagnosticada para vertissolo ou com caráter vértico em uma ou mais horizontes. Ele também pode possuir camadas dentro de 150 cm a partir da superfície do solo. E luvissolo crômico órtico solódico são solos com caráter solódico em um ou mais horizontes, ou com camadas dentro de 100 cm a partir de sua superfície. Luvissolo áplico órtico típico é um tipo de luvissolo que ele não se aplica às características anteriores. E o luvissolo áplico pálico plíntico são solos que contêm a presença de piptita, indica a drenagem perfeita e restrição da profundidade efetiva do solo.